meus queridos e minhas queridas ouvintes do MCI, Ministério Cristão Internacional, Evangelista Adi Oliveira. Todos nós temos a nossa história de vida. E ela começa com os nossos pais. Eu diria que eles é a principal fotografia da nossa vida, que reflete ao longo da nossa vida, porque com eles nós começamos a nossa história. E a nossa infância, como psicanalista, eu diria que é a fase principal, como a própria ciência do comportamento, ela diz que a nossa infância, ela pode ser considerada a fase principal da nossa vida, porque é onde começamos a construir a nossa personalidade. É onde começamos a nossa história de vida. É onde começamos a receber afeto, amor, o cuidado dos nossos pais. E quando a ausência disso acontece, obviamente é que os traumas, principalmente na adolescência, na fase adulta, é que começam a se manifestar. Então todos nós podemos dizer alguma coisa, quem foram os nossos pais, onde nós moramos, quem são nossos irmãos, todos eles refletem a nossa vida. E eu estou abordando isso porque dentro de mim eu sempre carreguei algo muito forte de o que cada um refletiu muito na minha vida, meu pai e a minha mãe. E quando eu olhava para a minha história de vida e ouvia a história de vida do meu esposo Adi, porque eu estou aqui não para falar de mim, porque a minha experiência de vida existe, eu ainda estou construindo. Eu tenho 39 anos, mas eu bebia muito ouvindo a história de vida dele, porque quando eu falo dele, eu falo em milagres. E você que está me ouvindo, você nesse momento pode estar refletindo quais são os milagres ao longo da sua história de vida. Eu tenho os meus, as minhas experiências com Cristo. Você deve ter a sua, ou você ainda vai construir a sua experiência forte com Jesus. Porque ela é a maior experiência, a melhor experiência que nós precisamos ter na vida. E quando eu ouvia as histórias dele, que ele muito gostava de contar, de repetir, até porque na ciência do comportamento humano, que a gente chama de terapia, é uma forma de tratamento, porque a ciência vem de Deus. Deus permitiu isso ao homem, o conhecimento, para que pudesse ser um benefício, humanamente falando, um recurso para as nossas doenças, porque a Bíblia diz que com o pecado veio a morte. Então, quando eu falo dele, eu estou me direcionando a falar de milagres, porque a história de vida dele é um milagre, foi um milagre. Ele não está mais conosco, mas o legado que ele deixou em relação a isso é muito forte, é muito presente. E eu não poderia deixar de falar disso para você que acompanha o ministério dele, o ministério que iria completar
40 anos, mas o Senhor encerrou, o recolheu para junto de si, mas o legado dele, ele deixou. Se você tiver a oportunidade, eu te convido a ouvir as pregações dele. E você vai ouvir diretamente da boca dele alguns momentos em que ele passou, as experiências que ele teve com Cristo. É por isso que o lema da vida dele era Jesus Cristo, a razão da minha vida. Ele falava de Jesus de uma forma muito pessoal, porque ele experimentou. Ele experimentou do amor de Cristo que Jesus fez na vida dele. Se você ouvir, se você ouvir as pregações dele, você vai ver quanto ele fala disso com muita intensidade. E é essa fala, essa intensidade que a gente deveria experimentar. Porque o mundo em que nós vivemos está tomado por uma crosta de sofrimento, desde a criação do homem, desde Adão e Eva, com a entrada do pecado no coração deles. Eles pecaram contra Deus em desobediência, que nós experimentamos o pecado, somos descendentes de Adão e Eva, como a Bíblia diz. Então, em nós habita o pecado. Adi costumava dizer que a gente tem duas personalidades. E se nós observarmos, de fato temos, porque a gente, mesmo quando conhece a palavra de Deus, a gente vive uma luta contra o pecado. Como o apóstolo Paulo diz, o mal que eu tanto detesto, esse eu faço. E o bem que eu tanto desejo, esse eu não consigo. É a nossa guerra. A nossa guerra espiritual, porque a gente uma hora faz uma coisa errada, se arrepende, não quer fazer, ou faz algo que agrada a Deus, mas logo em seguida peca novamente. Então a gente vive essa guerra espiritual. Quando passa a conhecer a palavra de Deus, a gente não deixa de pecar, a gente não vive mais na lama do pecado, costumava dizer, como costumamos dizer quando reconhecemos isso diante de Deus. Porque ser cristão, conhecer a palavra de Deus, servir a Cristo não é deixar de pecar. Pelo contrário, a gente continua pecando. Mas como o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração, em alguns momentos a gente pensa antes de fazer algo que sabe que aquilo não vai agradar a Deus. E aí vem a angústia, porque a angústia antecede algo que a gente gostaria de fazer, mas não faz. Então fica aquele sentimento de angústia, um sentimento de frustração. Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não tenho. Então, ter uma história de vida, poder falar dos nossos pais, de onde nós viemos, isso é muito gostoso para algumas pessoas. Eu particularmente, isso me alegra, né? Me faz feliz falar dos meus pais, dos meus irmãos. E a minha história de vida era muito diferente da história de vida do Adi, era o oposto. Não que ele não se agradava de falar dos seus pais e dos seus irmãos, pelo contrário. O amor no coração dele era preservado em relação a isso. Ele amava seus pais, amava seus irmãos, sentia saudade de cada um deles, porque pela história de vida de cada um, a distância muito existiu entre eles, pelas circunstâncias da vida, enfim. Ele amava a sua história de vida, mesmo ela tendo representação de dor. Porque todos nós, em algum momento, a gente vai falar de dor na nossa vida.
vai citar algo que nos machucou, que nos trouxe um trauma. Então, Deus deu a cada um que possamos construir a nossa história de vida. Mas quando ela começa, não começa por nós, começa pelos nossos pais, o cuidado que eles têm conosco, ou a falta desse cuidado, as consequências disso. Mas quando Deus tem uma obra na vida de um homem, de uma mulher, quando Deus tem propósitos na vida de cada um, o Senhor quer nos abençoar através da nossa história de vida. E Deus é especialista em pessoas com traumas. Eu confesso que quando nós nos casamos e ao longo da nossa convivência, Ele foi dizendo, Ele foi testemunhando que eu estava sendo uma bênção na vida dele. Mas ao longo também dessa caminhada juntos, eu fui percebendo que ele era a maior bênção na minha vida e eu não sabia por quê. Então, com a partida dele, muita coisa foi se esclarecendo mais ainda dentro de mim. Porque a melhor bênção na nossa vida é o Senhor nos dar a oportunidade de conhecê-lo de forma profunda. E isso fica enraizado de tal forma, alicerçado, que nada nessa vida é capaz de nos tirar. Porque uma vez conhecendo a Cristo, é impossível recuar e dizer que não quer mais conhecê-lo, que não quer continuar mais nessa caminhada. Quando isso acontece, essa pessoa verdadeiramente nunca conheceu a Jesus, porque é impossível conhecer a Cristo e dizer que não quer mais viver com Ele, ter as experiências com Ele. Então, o Adi é uma das maiores bênçãos na minha vida. E aí eu lhe pergunto, você tem a sua história de vida, você pode relatar fatos dolorosos ou muito dolorosos, ou a sua experiência pode não ser tão profunda, mas nós temos a nossa história de vida. Mas a melhor parte disso é a gente poder falar dessa experiência com Cristo. Como o Senhor entrou na minha vida. Como foi que Jesus entrou na minha vida? Ou se você ainda não tem essa certeza absoluta, de alguma forma Ele vai entrar na sua vida. Porque Deus, Ele quer nos dar uma vida abençoada. A ressurreição de Jesus Cristo, o sacrifício da cruz, a morte de cruz, foi para todos nós, para que possamos recomeçar em Cristo. Porque com o pecado, o homem perdeu a comunhão com Deus. Deus é um ser sociável. Ele todo dia iria conversar com Adão e Eva. Era um relacionamento pessoal. E nós precisamos desse relacionamento pessoal com Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E a ressurreição, ela veio para nos dar a oportunidade de recomeçar em Cristo. E então, a nossa história de vida, se a gente pode relatar algo traumático, doloroso, podemos ter a certeza que na dor há esperança. Eu estou passando pelo luto, pela partida do meu esposo, a falta que ele está fazendo na minha vida, na vida dos filhos dele, no nosso lar, porque ele era muito presente. Ele partiu para a glória, mas ele está aqui, é algo muito forte, muito presente, porque ele deixou esse legado nos nossos corações. Essa certeza de que uma história de vida sem Cristo, ela não vale a pena. O Senhor nos dá a oportunidade de relatar quem são os nossos pais, quem são os nossos irmãos, porque a nossa história de vida começa com eles. Mas o que
nós, depois dessa construção, porque a gente sai da infância, vai para a adolescência, para a fase adulta. Na fase adulta, a gente tem a nossa própria vida. A gente continua a história que os nossos pais começou ou não. Vai depender muito do que eles refletem na nossa vida. Mas quando Cristo está presente, quando Cristo existe, a ciência não consegue explicar, como eu muitas vezes ouvindo os relatos de vida do Adi, eu não consegui uma explicação na ciência do comportamento humano como psicanalista a deixar claro o porquê ele passou por aquele trauma e como ele é hoje. Porque como pode alguém que não teve um lar estruturado na infância, porque muito cedo ele teve que ficar longe dos pais, o pai dele faleceu muito jovem, aos 30 e poucos anos. Então, toda uma história de vida dolorosa, que pode ser parecida com a sua, eu não sei. Mas como alguém que não teve um lar estruturado, mas sempre procurava um refúgio quando ainda criança e adolescente, viver na casa de um irmão, na casa de um tio, como um lar emprestado. Porque não era a raiz do seu lar, o seu próprio lar. Então, por muitos anos na sua vida, se você puder, eu te convido mais uma vez a ouvir as pregações dele, você vai ver que o maior desejo do coração dele por muito tempo foi ter um lar, uma família. E o Senhor permitiu que ele experimentasse disso. Ficar em casa para ele era a sensação mais gostosa desse mundo. Ele amava ficar em casa, que a gente costumava chamar o nosso pedacinho do céu. Então, como pode? Muitas vezes eu tentava entender, mas eu desistia. Eu optava por acreditar que o milagre é superior a tudo que possa estar diante dos nossos olhos, que a gente pode testemunhar. Como pode alguém que não teve um lar desejar tanto um e ter de fato, Deus permitir aquela realização e cuidar tão bem como se ele já soubesse o que é cuidar de um lar? Porque há diferença de ter uma casa e ter um lar. A casa é o físico, são as paredes, os móveis, a estrutura física. É muito fácil cuidar de uma casa, mas cuidar de um lar exige mais das nossas emoções, da nossa dedicação, da nossa entrega. E essa entrega ele fazia com muita perfeição. Havia princípios estabelecidos no nosso lar, que coisas quebradas, desleixos, desorganização não agradava a Deus. E ele sempre mantinha isso com muita classe, com muito amor, com muito cuidado. O zelo não era o apego, porque existe a diferença de zelo e apego. A Bíblia diz que a raiz deste mundo, o mal deste mundo, é o amor ao dinheiro. Todos nós, a maior motivação de trabalharmos é o dinheiro que a gente recebe, o nosso salário, porque dali a gente sustenta a família. Então, há a diferença de ter uma casa e ter um lar. E mesmo não sabendo como exatamente fazê-lo, ele fazia com muito zelo, com muito amor. E isso era milagre. Como pode alguém passar tantas dificuldades financeiras e saber administrar tão bem a vida financeira, com muito afinco, com muito cuidado, com muita responsabilidade? Tinha uma inteligência extraordinária. Se você sentasse com ele para falar sobre qualquer coisa, qualquer assunto, ele discutia com você. Tinha um temperamento forte,
temperamento forte, que muitas vezes a gente interpreta de forma errada. Quando a gente diz que alguém tem um temperamento forte, às vezes a gente logo tem uma imagem negativa de pessoas assim. Isso é o que vem à nossa mente. Mas muitas vezes, quando uma pessoa tem um temperamento forte, é porque ela sabe defender aquilo que ela acredita. E aí cabe a nós saber se aquilo é verdade ou não, mas a gente precisa ser firme. A gente precisa ser firme porque a Bíblia diz que Deus não se agrada de pessoas mornas, inseguras, que não sabe, digamos, defender aquilo que acredita. A gente precisa ser forte, ter pulso. A Bíblia diz que Paulo pregou de tal maneira que muitos vieram a se converter. Então, a maneira que a gente fala, a maneira como a gente solta as nossas expressões, emoção ou a ausência dela, significa muito na nossa fala. Então, ter uma vida em Cristo é testemunhar milagres. Então, Ele foi o milagre na minha vida, porque às vezes nós estamos passando uma provação. Quem gosta de sofrer? O próprio Jesus, sendo crucificado, só Deus sabe a dor espiritual que Ele passou. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, Deus, se possível, tira de mim esse sofrimento que eu estou passando agora. Muitas vezes a gente diz isso. Eu não queria. Por mim, eu estaria deitada, chorando, lamentando a saudade do meu esposo. O fato de ele não estar mais fisicamente do meu lado, como a gente sempre vivia juntos, 24 horas naquela convivência. Para mim era algo muito agradável, porque eu bebia de muita experiência. Então o próprio Jesus pediu ao Senhor que lhe afastasse o sofrimento, ele sendo homem. Então quem quer sofrer? Sofrer não é bom, mas é necessário. O Adi costumava dizer que a melhor bênção na nossa vida é o sofrimento. Mas você só vai entender essas palavras se você conhecer a Bíblia Sagrada. Se você tiver a certeza do que é o amor e o cuidado do Senhor. Então Deus muitas vezes permite que uma provação venha até nós, mas é para o nosso crescimento. É para o nosso crescimento espiritual, porque esse é o propósito do Senhor. Quando Deus deu o seu único Filho Jesus para morrer por nós, pelos nossos pecados, foi para nos dar a oportunidade de um recomeço em Cristo, através da morte de Jesus, a crucificação do Senhor, que no terceiro dia ressuscitou. E com isso nós temos a vida eterna. Nós temos uma promessa de vida eterna. Adi partiu com a plena certeza no coração de que o céu era mais real do que tudo que estava na frente dele. Ele proclamava a palavra de Deus com muita profundidade, com muita certeza no coração. Então, nas minhas madrugadas de insônia, porque o luto, ele tem 5 fases e você precisa passar por elas. Então, se você não passar por essas fases, vai lhe trazer consequências. Não que você tenha que ficar deitado na cama, vivendo intensamente o luto. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas é necessário não ultrapassar, não querer reagir
de uma forma que você não está conseguindo, não por forças próprias, aí é com o Senhor, porque o milagre e o poder é dele. Mas que se a nossa dor for para glorificar o nome de Jesus, que assim seja. Foi o que eu disse para o Senhor. Então, se Deus nos permite passar uma provação, seja por... Eu não me sinto bem em dizer que eu perdi meu esposo. No começo, logo quando aconteceu, que eu fiquei muito zangada com Deus, eu disse. Mas logo eu me arrependi e pedi perdão ao Senhor, porque eu não perdi meu esposo. Ele não está mais comigo fisicamente. Ele não pertencia a mim. Ele pertencia ao Senhor. Estar com Deus na glória com Cristo era o melhor presente para a vida dele. Ele amava a família. Ele amava os filhos. A nossa história de amor foi firmada em Cristo. Não tínhamos um casamento perfeito, porque perfeito é Jesus Cristo. Mas tínhamos a nossa história de vida juntos, a nossa história de amor que o Senhor nos permitiu construir, nós construímos. Em 12 anos. Construímos em 12 anos o que muitas pessoas passam a vida toda, 30, 40 anos de casado e não conseguem. Ele conseguiu deixar em mim. Muitas vezes ele olhava para mim e dizia: Mi, como você vai ficar quando Deus me levar? Ele muitas vezes me fez essa pergunta. E eu fugia do assunto, como se aquilo, eu fugindo, não ia acontecer. Eu ignorava. Porque ninguém quer estar ouvindo, ninguém quer responder esse tipo de pergunta. A gente acha até que é inviável, né? Por que falar de morte quando eu tenho vida? Mas eu confesso que muitas vezes eu conversava com ele sobre isso, querendo me afastar, mas em alguns momentos eu aceitava ouvir o que ele tinha para me dizer e até os desejos do seu coração. Porque agrada o coração de Deus a gente continuar em respeito a quem ele recolheu para si. A gente chama de honrar a memória de quem amamos. E é isso que eu estou procurando fazer. E uma delas é continuar o ministério dele, o MCI. Não por minhas forças próprias, mas com a graça do Senhor, que em provação, em duras provas, ele vai nos sustentando. Ele vai nos dando. A Bíblia diz que o Senhor nos dá a porção de graça a cada dia. Não adianta a gente querer mais. É que nem o sofrimento. Deus nos dá a dor conforme a nossa capacidade. Porque cada um tem uma capacidade, uma estrutura emocional. Antes eu citei que o luto tem 5 fases. E essas fases, você também aprende muito com elas. Você pode aprender na dor, você pode crescer na dor. É porque a gente fica tão tomada pela dor que não consegue enxergar. Muitas coisas vão ficando claras na sua mente. Então você passa pela negação, pela raiva, por abdicar, pela depressão e por fim a aceitação. Até isso acontecer é um processo. Às vezes você fica perdida nos pensamentos, tentando entender em qual fase você está. Não adianta, vá vivendo a cada dia. A dor é terrível. Uma coisa é você sentir saudade de alguém que você ama e que você pode pegar um ônibus, um carro e visitar essa pessoa. A outra é o seu coração, a sua alma está tomada de dor e você não poder fazer nada. Porque nós somos seres que foram criados para estar em movimento, a gente agir. Tem pessoas que estagnaram na vida, não tem ação para nada, mas algo que nos move, que nos dá movimento, atitude, é fazer algo por alguém que nós amamos.
E a pior dor da minha alma é esta: não poder fazer nada para ver meu esposo. Eu não posso. Eu logo verei com a volta de Jesus Cristo, porque Ele está no sono da paz. Ele está dormindo, esperando a volta de Jesus para ser ressuscitado e reinar com Cristo no céu, na vida eterna. Então, que o Senhor possa abençoar a sua vida, que a sua história de vida com os seus pais, com os seus irmãos e no seu casamento lhe diga alguma coisa. Porque Cristo entrou na minha vida através do meu casamento. É por isso que é algo tão importante para mim. Deus pode usar o seu irmão, os seus pais, o seu vizinho, um tio, uma prima, para que ele entre na sua vida. De alguma forma, ele vai entrar. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para todos, mas nem todos aceitam a Jesus. E o Senhor, o Espírito Santo, ele respeita, ele não é invasivo. O Senhor Jesus diz: eis que bato à porta e entro, se assim você permitir. Então, que a nossa história de vida, de alguma forma, a gente possa testemunhar milagres através dela. Eu tenho milagres com os meus pais. Eu tenho algo para falar sobre os meus irmãos. Tenho a minha história de vida com eles. Mas Jesus entrou na minha vida através do meu casamento. Por isso que o meu esposo, ele foi e sempre será tão precioso para mim. Porque quando a gente conhece a Cristo, que Deus coloca alguém na nossa vida para nos ajudar a crescer espiritualmente, a gente chama essa pessoa de pai na fé, a mãe na fé. Ele foi o meu pai na fé, porque foi alguém que tinha tamanha profundidade, que tinha até doutorado em teologia, uma pessoa que estudava profundamente a palavra de Deus. Ele falava da Bíblia para você como quem pega um livrinho de histórias infantis para colocar uma criança para dormir. A passagem que você perguntasse, mas não era isso que importava. Porque muitos conhecem a palavra de Deus, mas não vivem. Ele conhecia e vivia. Existia um temor muito grande no coração dele. Ele não era perfeito, porque nenhum homem na face da terra faz tudo tão perfeito. Ele tinha os erros dele, é óbvio. Ele era humano. Ele era, como ele chamava de dizer, um pobre pecador. Você vai ouvir nas pregações dele. Todos nós somos pobres pecadores. Que por amor o Senhor nos resgatou. E quer resgatar muitas vidas. Mas o nosso coração está aberto. Eu estou aberta para receber Jesus na minha vida. Eu acho que é só mais alguém com a sua religião introduzindo o que ela acredita na minha vida. Jesus não é uma religião. Ele é a única resposta para a nossa vida. E ele tem no canal dele no YouTube uma pregação assim: Jesus, a única fonte de toda verdade. A Bíblia Sagrada, a única fonte de verdade neste mundo. Então, que a sua história de vida possa sair testemunho que glorifique o nome de Jesus Cristo. Falar do Adi é eu citar milagres. Eu posso lhe citar inúmeros milagres. Então, que você possa permitir que Deus continue as provações na sua vida, porque de alguma forma Ele vai lhe abençoar. Eu não sei o que é a dor que eu estou passando pela saudade do meu esposo está me ajudando a crescer. Eu não sei qual o crescimento. Eu só vou saber daqui a algum tempo. O Senhor vai me mostrar. Ou não, Ele pode mostrar logo. Mas eu não posso ficar agarrada à minha dor achando que ela é a maior do mundo. Tem pessoas que estão sofrendo muito mais. Não porque só perdeu o marido, mas porque perdeu um filho, perdeu um pai, tudo ao mesmo tempo. É uma dor triplicada. Pior ainda é sofrer sem Cristo. Eu estou sofrendo.
mas eu tenho um refrigério maior que tira toda e qualquer dor. Eu tenho Jesus Cristo. Eu escolhi sofrer, mas em Cristo. O diabo atenta, ele fala ao nosso ouvido. Ele atenta à nossa mente para que a nossa fé fique abalada. Em algum momento a minha fé ficou abalada, porque eu sou humana. Em algum momento a nossa fé vai ficar abalada. A gente vai achar que Deus não existe, que Ele está fazendo aquilo com a gente. Ele está permitindo aquela dor para nos fazer sofrer. Eu cheguei a dizer bobagens, mas eu sei que aquilo não era real. Porque a Bíblia diz que tudo está patente a Deus. O poder pertence a Deus. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem a permissão do Senhor. A nossa vida pertence a Ele. Deus pode me levar na hora que Ele quiser, sabendo para onde eu vou. E que com a volta de Jesus eu vou reencontrar o Adi, não como meu esposo. Seremos como irmãos em Cristo. Isso é a maior bênção na minha vida. E eu almejo isso, eu espero por isso. E Jesus está voltando. Mas que antes que isso aconteça, que será logo, que você possa ser alcançado por essa certeza de que viver em Cristo é a melhor história que podemos contar aqui nesta terra, em vida, para as pessoas, testemunhar a nossa vida, falando que Jesus existe nela, que o Senhor tem o controle da nossa vida. E eu oro para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, abra o seu entendimento para a palavra dele. Que a sua vida seja alcançada pelas mãos de Jesus. E que a sua dor, seja ela qual for, que ela seja tomada pelas mãos do Senhor, como eu tenho pedido, Senhor. Jesus, me ajuda. Muitas vezes eu não sei o que dizer, eu não consigo orar. Eu só digo, Jesus, me ajuda. E eu sou tomada não por sentimento, mas por algo divino que me põe em pé, que me dá ânimo e me dá força. Eu oscilo, há momentos ruins, há momentos que eu estou melhor, mas é um processo, porque Deus, Ele é assim. Ele trabalha de forma detalhada, o Senhor é minucioso, Ele é muito organizado, e até isso é uma lição para nós. Então, que o Espírito Santo de Deus alcance a sua vida. Abra o seu discernimento para que você possa não entender, mas guardar, porque nós não precisamos entender a palavra de Deus, apenas temos que crer, porque isso é fé. Não precisamos entender detalhes nem questionar. A Bíblia não está para ser entendida, questionada, para a gente crer, simplesmente crer. Eu creio que a minha dor está glorificando o nome de Jesus. E que assim seja. E eu peço a Deus pela sua dor, pela sua vida e pela sua salvação. Em nome de Jesus Cristo.